Olá, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal Mensagens Bíblicas Ilustradas. Que alegria ter você conosco em mais este mergulho nas Escrituras. Se você gosta de um estudo bíblico profundo, mas com aquela linguagem que toca o coração, já sabe. Curta este vídeo, deixe seu comentário, e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Isso nos ajuda demais a espalhar a palavra. Estamos avançando em nossa jornada pela Carta Magna do Reino, o Sermão do Monte. Já meditamos sobre a beleza da pobreza de espírito e entendemos o conforto reservado aos que choram. Na semana passada, fomos desafiados a ser mansos em um mundo barulhento. E hoje, o Mestre nos convida a vestir um dos mais nobres títulos que podemos receber na terra, o de pacificador. E carrega consigo uma promessa incrível. Jesus diz em Mateus 5, versículo 9, Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Que grande honra! Ser chamado filho de Deus por aquilo que fazemos. Mas o que exatamente é um pacificador? E como a paz que buscamos se conecta com a nossa filiação divina? É isso que vamos descobrir agora. O que Jesus estava realmente querendo dizer? Essa bem-aventurança é uma das mais ativas, se você pensar bem. Quando olhamos para a palavra pacificador no grego, ela não significa apenas alguém que ama a paz, mas sim alguém que faz a paz. É um agente, um construtor de pontes, e não apenas um admirador da tranquilidade. E aqui é crucial fazermos aquela distinção de sempre. Para o mundo, paz é a ausência de conflito. É o silêncio, é o não ter problema. É o famoso cada um no seu quadrado. A paz mundial, humanamente falando, é um cessar-fogo, muitas vezes mantido pelo medo ou pelo poder. Mas o sentido espiritual, que é o de Jesus, é muito mais profundo. A paz de Deus é a plenitude, a harmonia, o bem-estar integral. E ser um pacificador, no reino, é trabalhar ativamente para restabelecer essa harmonia onde ela foi quebrada. O pacificador não foge da confusão, ele entra nela para trazer a ordem de Deus. Ele não ignora o problema, ele intervém com a graça. E por que eles serão chamados filhos de Deus? Porque a filiação aqui é de semelhança de caráter. O que Deus fez por nós? Em Romanos 5.1, lemos que ele nos justificou e nos deu paz com ele mesmo, por meio de Cristo. Deus é o pacifista supremo que, pela cruz, reconciliou o mundo consigo. Portanto, quando agimos para reconciliar pessoas, famílias, colegas ou até a nós mesmos com Deus, estamos imitando o DNA do nosso Pai. É uma vocação de filiação. A gente começa falando de paz entre pessoas, mas precisamos falar de onde essa paz realmente nasce, não é? Quais são os pilares dessa verdade nas Escrituras? É exatamente aí que aprofundamos. A paz que Jesus ensina nunca é superficial. É a paz do fruto do Espírito, não de uma negociação humana. E a Bíblia é clara, não pode haver paz verdadeira onde não há justiça. Isaías no capítulo 32, versículo 17 diz, O efeito da justiça será a paz, e a consequência da justiça, repouso e segurança para sempre. O pacificador cristão, então, é um agente de reconciliação que caminha na justiça. Ele confronta a injustiça, não para brigar, mas para restabelecer o caminho de Deus. Pense no próprio Jesus. Ele pacificou, mas não fugiu da confrontação. Ele não hesitou em derrubar as mesas dos cambistas no templo, uma ação que, à primeira vista, parece ser o oposto da paz. Mas ele estava restabelecendo a santidade e o propósito do templo, ou seja, a justiça de Deus. Ele estava pacificando o lugar, tirando a desordem. Aqui, o aprofundamento está em diferenciar a falsa paz da verdadeira paz. A falsa paz é a covardia que se esconde atrás de um sorriso, que evita o confronto necessário com o pecado. É a paz de quem diz, não vou me meter, apenas para manter o seu próprio conforto. Essa é a paz do medo, não do espírito. A verdadeira paz é aquela que sofre pela sua causa. É a paz que Paulo descreve em sua segunda carta aos Coríntios capítulo 5, versículo 18, quando ele diz que recebemos o ministério da reconciliação. Não somos apenas reconciliados, somos embaixadores da reconciliação. Isso significa que, muitas vezes, para trazer a paz, teremos que suportar a dor de falar a verdade em amor. Teremos que ser o alvo da raiva momentânea, para que o reino de Deus seja estabelecido. O pacificador é aquele que não teme ser o alvo, pois ele sabe que sua recompensa é ser chamado filho de Deus.
Com esse entendimento de que é um ministério ativo, como a gente traz isso para a nossa segunda-feira? Como isso se aplica na prática? Que desafio lindo! Mudar o mundo começa com o nosso metro quadrado. Viver a bem-aventurança do pacificador não é esperar o conflito internacional. É agir no pequeno palco da vida. Primeiro, no seu casamento ou família. O pacificador é o primeiro a ceder, o primeiro a pedir perdão, mesmo que não sinta que a culpa é 100% sua. É aquele que não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. É quem, com sabedoria, impede que uma discussão se torne uma briga destrutiva, mudando o tom e buscando o entendimento. Segundo, no seu ambiente de trabalho ou escola. Aqui, o pacificador não é o fofoqueiro, mas o intercessor. Quando você ouve uma crítica destrutiva sobre um colega, em vez de repeti-la, você intervém com um elemento de graça ou com a verdade. Você desliga a brasa da contenda. O pacificador não toma partido na briga. Ele toma o partido da reconciliação. Ele usa as palavras para curar, não para ferir. Terceiro, e o mais crucial, na vida espiritual. Ser pacificador é buscar a paz com Deus todos os dias. Quando fazemos isso, a paz dele transborda para os outros. Tiago resume perfeitamente a lição. Ora, o fruto da justiça é semeado em paz para aqueles que promovem a paz. É uma colheita que só é possível se a semente for semeada com a atitude de Cristo. O pacificador é a pessoa que, ao entrar em uma sala tensa, traz consigo uma atmosfera diferente, não porque é alegre, mas porque carrega a presença de Cristo. Ele é um agente de calma e de solução. Como podemos enxergar essa beleza do pacificador em nossa jornada pessoal e em nossa oração? Essa é uma bem-aventurança que nos chama ao mais alto ideal. Pense no Salmo 34, versículo 14, que nos orienta: aparta-te do mal e faze o bem, busca a paz e empenha-te por alcançá-la. O pacificador é um buscador e um fazedor incansável. Eu me lembro da história de Francisco de Assis, que, talvez de forma poética, capturou essa essência em sua oração. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Essa não é apenas uma oração, é um mapa para a vida de um filho de Deus. O pacificador, meus irmãos, é como a água fresca no deserto da hostilidade. No mundo atual, polarizado e cheio de gritaria, o pacificador é a voz que se recusa a entrar no coro da vingança. Ele entende que a verdadeira força não está em gritar mais alto, mas em falar mais manso, guiado pelo Espírito. Ele não quer provar que está certo. Ele quer que Cristo seja glorificado na união. Pense na metáfora da costura. O mundo está rasgado pelas brigas, pelos ressentimentos, pelos mal-entendidos. O pacificador é a agulha de Deus, usando o fio do amor e da verdade para refazer o tecido da convivência. É um trabalho lento, doloroso para a agulha, mas que resulta em algo íntegro e forte. É por esse serviço que nos tornamos tão parecidos com Cristo, o nosso príncipe da paz. Recapitulando, o pacificador não é um passivo que ama a paz, mas um agente que faz a paz. A verdadeira paz nasce da justiça de Deus e exige que enfrentemos a desordem, não fugindo dela. Viver isso é agir ativamente na família e no trabalho, sendo a voz da graça e da conciliação. Seremos chamados filhos de Deus. A Bíblia nos ensina, em Filipenses capítulo 4, versículo 7, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Que nós possamos ser, nesta semana, como faróis de calma em meio à tempestade de conflitos. Que a nossa presença não provoque mais discussão, mas sim o desejo de reconciliação. Que sejamos verdadeiros ministros da reconciliação, para que o mundo veja o caráter do nosso Pai. Para encerrar, quero te convidar a fechar os olhos por um instante e orar comigo. Pai Celestial, obrigado pela paz que encontramos em Jesus. Perdoa-nos por vezes sermos instrumentos de contenda. Capacita-nos, Espírito Santo, a sermos pacificadores genuínos. Dá-nos a coragem de semear a justiça e o amor, para que colhamos a paz. Que o mundo nos chame teus filhos pelo fruto que produzimos. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, obrigado por estar conosco. Compartilhe este estudo com alguém que está precisando de uma mensagem de paz. Um grande abraço e fiquem na paz de Cristo.